Eu confesso a vocês que ouvindo esse louvor, com esses louvores, eu me senti como se estivesse acessando a sala do trono, sabe? Eu tento imaginar, eu tento assim, a visão que Isaías teve, quando ele disse que no ano da morte do meu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele falava sobre as abas das vestes majestosas do Senhor, que cobria toda a terra, todo o trono, anjos, querubins em torno do trono. Irmão, nós precisamos de entrar na dimensão além das coisas terrestres, das coisas terrenas. É como se uma grande porta se abrisse, um povo simples cantando e adorando o Rei. Mas o Rei está sentado no trono e nós queremos ver o Rei, nós queremos chegar diante dele, queremos coroá-lo com muitas coroas, nós queremos ver a glória dele. E uma porta grande se abre e alguém chama: entra, povo, venha diante do seu Rei. Porque nós não sabemos o que é uma monarquia, a glória de um rei. A gente vive num país onde todo mundo xinga o presidente, amaldiçoa o governo, detona com todo mundo, menos ora, mas só detona. Eu já fiz muito isso também. Mas de repente eu me vejo acessando a sala do trono. E lá, irmãos, imagina nós cantando isso: coroamos a ti, Jesus, coroamos a ti, Jesus, adoramos o teu nome. E aí faz o quê? Nos prostramos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Não sei se a gente sabe o que a gente tem. Imagina. Deus inspirou o servo dele para fazer música, louvor. Sabe o que está cantando? Quantas vezes eu chorei no meu quarto aquele hino? Espírito, enche a minha vida, enche do teu poder. E essa parte que mexe comigo, quando diz assim: pois de ti eu quero ser. E aí, ele pergunta: você quer ser meu mesmo? Você quer ser meu instrumento? Você quer mesmo me servir? Falando isso não, porque hoje eu vou falar sobre veredas antigas, caminho, o caminho que o Senhor preparou para nós, um caminho bom. Nós já falamos aqui o caminho da comunhão, nem da unidade. Falamos aqui o caminho da palavra, do testemunho da palavra. E agora eu vou falar de um caminho bom, outro caminho bom que o Senhor preparou para nós, que é o louvor, é a adoração. A palavra de Deus que a gente diz em Salmo 100, que a gente entra na presença dEle, as portas que dão acesso à presença dEle, através do louvor. É através do louvor. E hoje nós vamos trilhar este caminho, nós vamos tentar compartilhar com os irmãos algo sobre o caminho do louvor, essas veredas antigas que são tão especiais para nós. E aí eu escrevi um texto pequeno aqui que eu quero ler para vocês. O texto diz assim, aqui no começo da
diz assim: o que motivou a sua vinda a essa reunião? O que motivou a sua vinda a este retiro? O que fez você deixar o aconchego do seu lar e deslocar-se até este lugar? Alguns dirão: eu vim, irmão, receber a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Outro vai dizer: eu estou aqui porque gosto do louvor, música, as músicas me trazem paz, confiança em Deus. Outro diz: eu vim orar porque necessito que o Senhor me cure de uma enfermidade. Outro diz: eu vim ouvir uma mensagem que traga alívio às minhas tribulações. Outro diz: eu vim aqui porque eu quero fogo de Deus. Outro vai dizer: eu estou aqui para estar com os irmãos, eu amo estar em comunhão, a comunhão me edifica, eu posso compartilhar, dividir os meus problemas com os irmãos. Quantos motivos acabam trazendo a gente aqui? Quantas razões? É possível que você tenha vindo para cá porque seu pai ou sua mãe, ou alguém falou: escreve esse menino, pelo amor de Deus, que eu não quero que ele fique aqui no carnaval. Leve ele para esse retiro, para esse livro aqui de um problema, né? E possivelmente você tenha vindo aqui pelas mais diversas razões. Se foi qualquer um destes motivos que eu vi anteriormente que trouxe você aqui, lamento informar, mas a sua motivação está fora do propósito de Deus. Qualquer uma dessas motivações, das quais eu falei, né? Receber a bênção, buscar fogo, alívio, a cura, a bênção, nunca foi, nunca será isso o propósito de Deus quando nós nos reunimos. Viu, irmãos? Ele não quer que você venha aqui por causa de você. Ele quer que você venha aqui por causa dele. Por causa dele. Porque você é servo. Você é dele. Você pertence ao Espírito Santo. E quando ele nos ajuda, quando ele nos traz a um local como esse, a motivação é o próprio Senhor. É Ele. Né? Ele deve ser a nossa motivação maior. Não é a sua necessidade que traz você aqui. É a necessidade dele. Deus tem necessidade. E o que Ele quer? Qual é a necessidade? Ele quer ser adorado porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Por causa de todos os benefícios. Por causa da sua santidade. Por causa da sua glória e majestade. Porque Ele é Criador. Porque Ele é dono do universo. Porque Ele é meu dono. E por isso eu honro e eu me prostro. Agrada ao Senhor quando afirmamos: Senhor, estou aqui só para te adorar. Agrada Ele. Alegra o coração dele. Senhor, Tu és o centro do meu culto e não eu. Tu és o centro. Vocês observaram os cantos que nós entoamos agora essa noite? Nenhum cântico falou de nós. Nós só falamos dele. Nós não cantamos para nós cantamos para Ele. Vocês perceberam as letras? Te adoramos ao Cordeiro. Eu gosto dessa teologia do Cordeiro. Isso que emoção para ele. Sabia que ele foi imolado por minha causa? Ele me substituiu. É a sua vontade que me motiva a estar aqui, e não a minha. Irmãos, nós estamos nesta hora falando de louvor e adoração. E tudo isso tem a ver com a dignidade do Senhor. A Bíblia diz que Ele é digno.
Ele é merecedor de louvor e adoração. Tudo mudará em nossas vidas se o Senhor tornasse a motivação maior do nosso mundo. Não estamos aqui hoje, portanto, para adorá-lo, para contemplá-lo. Nós estamos aqui hoje, portanto, para adorá-lo, para contemplá-lo na beleza da sua santidade. Convido os irmãos a voltar esta noite a sua atenção, o seu foco, o seu coração para a sala do trono, para o Deus que está sentado no trono, para você ver que a beleza dele, que a grandeza dele, que ele é um Deus terrível, que ele é um Deus maravilhoso. Antes de ir para cá, nós lemos o livro de Jeremias. E Jeremias, de fato, nos faz chorar. Não era à toa que ele era um profeta, foi chamado de profeta chorão. Um homem que viveu a agonia, a dor, a depressão, um homem complexo. Jeremias não era um homem fácil, era um homem simples, mas um homem de dores, porque o Senhor mostrava a ele e não mostrava a muita gente. Aliás, para muita gente, tudo maravilhoso. Mas ao profeta, o Senhor mostra o que não mostra ao povo. O povo está certo. Ao profeta, Deus revela. Portanto, nesta noite, eu vou chamar vocês, convidar vocês para reconhecerem a dignidade do Senhor. Glorifica, exalta o seu Deus nesta noite. No momento que nós passamos para esse patamar de vida espiritual, eu estou falando de um nível mais elevado, quando a palavra de Deus diz, e Paulo diz, que o Senhor nos colocou em regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Nós estamos sim reinando com Ele em lugares celestiais. Crente, o cristão, o crente, o homem que tem Cristo, que pertence ao Espírito Santo, que é controlado pelo Espírito Santo, ele não é uma pessoa comum. Não pode ser. Porque o que opera nele é a natureza divina. E é isso que é extraordinário. Você andar, você levantar, acordar, você sair, você trabalhar, fazer tudo sabendo que quem opera em você, quem dirige você, quem comanda você, quem controla você, é algo celestial, que vem de cima, que vem do alto, vem de Deus. Portanto, atente para isso. O Senhor é digno. Nesta hora, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não sei como está o seu coração. Nós nem começamos a pregar ainda. Estamos começando uma palavra. Mas eu não sei, o Senhor mostra para a gente que veredas precisam ser consertadas. Veredas tortuosas precisam ser endireitadas. Eu não sei como está o seu coração, como você entrou aqui hoje, como você veio para essa reunião. Essa é a terceira reunião. Talvez você esteja na expectativa de um mover de Deus, mas esse mover no seu coração, ele não vai acontecer sem que você esteja preparado para receber o que o Senhor tem para você. Quando o Senhor chamou Jeremias, quando o Senhor chamou esse rapaz, chamou Jeremias, ele era um moço, bem jovenzinho, e Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Jeremias não sabia o que Deus estava reservando para ele. Como você não sabe agora o que Deus reserva, preparou, né? É como se um vaso cheio de óleo,
aquecido pelas brasas divinas, aquele óleo dourado que vem do trono. É como se este vaso estivesse se inclinando sobre a sua cabeça, para que você receba do alto uma experiência que você nunca teve na sua vida. Como ele teve lá em 73, lá naquele retiro em 73, há mais de 40 anos atrás. E nada mais demoveu ele do caminho do Senhor, das veredas do Senhor. Nós precisamos de uma experiência com o Espírito Santo. Nesta noite, o Senhor nos falará através do louvor e da adoração. Muda o seu foco nesta hora. Você está aqui pensando em você está aqui pensando nos seus problemas, na sua casa, nos seus filhos, na sua enfermidade, na sua limitação, na dor da sua alma, no desejo do seu coração. Você está aqui buscando. Quem sabe o Senhor não me olha e não me reconhece, e Ele não faz alguma coisa a meu favor. Olha, eu quero dizer, muda o seu foco agora. Olha para Ele. Você vai olhar para Ele, você vai ver um Deus grande, um Deus poderoso, e você vai descansar nele para falar assim: não vou me afligir mais no meu problema, porque eu sei que meu Deus é muito grande. Então você tranquiliza o seu coração, porque o Senhor tem algo para você. Olha aqui, o que estava reservado para Jeremias? O Senhor disse para ele: olha, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Como diz o menino na escola, está doido. Mas é isso mesmo. É coisa pesada. E aí eu fico vendo os nossos irmãozinhos aqui, eu vejo os nossos moços, vejo os jovens, crianças, e eu falo: Senhor, e aí? Qual será o futuro dessa criança? Qual o serviço que está reservado para ele? Interessante, irmãos, que Jeremias foi conhecido pelo Senhor antes mesmo de ser concebido. A palavra de Deus diz que antes que ele se formasse no ventre da mãe dele, o Senhor o conheceu. Por isso que eu digo, vamos falar uma coisa aqui que está no meu coração. Quando eu li esse texto, o Senhor deixou assim, eu me lembrei de tantas mulheres na Bíblia, e mulheres presente século, que desejam ser mães. E aí fala: Senhor, casam-se porque querem ser mães. Mas por que querem ser mães? O que motiva você, né? Motivou você a querer ser mãe? O que motivou Luísa, minha esposa, a querer ser mãe? O que motivou você a querer ser mãe de duas crianças lindas? Só para você ter trabalho? Porque tem trabalho. Só para você projetar tudo aquilo que você não viveu, não realizou, faz isso, né? Sonho dos filhos, né? Você vai ser médico, tem que ser médico. E aí, eu quero ser professor de geografia. Não, senhor! Você vai ser médico. Pois é, a Bíblia não fala nada da mãe, nem do pai. Não, o pai fala, mas da mãe. Será que essa mulher, de repente essa mulher é estéril? E o fruto do ventre dela veio para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, mas também para edificar e plantar. O fruto. Deus pode abrir a sua barra, a minha não, a sua, mulher. E no teu ventre pode vir aquele que vai fazer o resgate. Quem sabe? Um homem, uma jovem, uma criança que virá ao mundo para trazer tantas coisas, e abençoar tantas pessoas. Eu lembro da irmã nossa, que ela tentou várias vezes ter filho. E tinha dificuldade para ter um neném. E aí,
virada do ano. E orando, eu estava orando, Senhor, aquele sofrimento, irmão Paulinho, muito mal. Eu estava com o pneu baixo, estava pesado, passei o dia com o pneu lá com ele, uma boa parte do dia lá na casa dele. Uma tristeza grande, sem saber o que viria pela frente. E aí, na hora da oração, eu falei: Senhor, traz alegria para o povo, alegra os nossos corações, que nós estamos sofrendo. E a minha boca começou a falar assim: que o Senhor iria abrir a margem de muitas irmãs da igreja, que essas crianças viriam para alegrar a igreja, trazer alegria para os nossos corações. E até quem não podia ter filhos, geraria filhos. Falei isso e não lembrei mais. Essa irmã falou comigo, quando eu orei dessa forma, ela disse, ela falou assim: essa oração é para mim, essa profecia é para mim. E ela disse: vou tomar, vou tomar. Pois é, um tempo depois nasceu. E quando ela estava grávida, ela estava com dificuldades para segurar o neném. Um dia ela chegou e falou assim: eu tenho muita dificuldade para segurar o neném. Senta aqui, vamos sentar. Sentamos aí na frente, viu, filho? E aí ela ficou de lado do outro, peguei a mãozinha dela assim e falei: como Ana, você vai pegar o 1 Samuel, você vai ler 7 vezes 1 Samuel, primeiro capítulo quando fala sobre a dor de Ana, sobre o tempo de Ana, e você vai falar: Senhor, como Ana, um desejo de filho, eu queria esse filho para consagrar o Senhor. E ela disse que fez a oração. Ela disse: como assim? Em casa. E o neném ficou segurando, não saiu não. O neném veio, chegou. Nós vamos descobrir agora quem é o bebê. Passou um tempo, o neném foi crescendo, aí chega a notícia lá em casa. Priscila falou assim: o neném dela vai ficar, eu vou cuidar do neném, vai ficar aqui em casa. É o Henrique, filho da Rogério e do Júlio. O neném vai ficar aqui em casa. Eu falei: ei, neném aqui em casa vai ficar complicado. Como neném aqui em casa? Eu já não tenho muita paciência com nada. E essa casa pequena. E aquela complicação toda. E aí entramos no ano de 2014. E o neném estava para chegar. No dia 30 de janeiro. O neném ia chegar no dia 2 de fevereiro. No dia 29 ou 30, né? Falece a Dona Carolina. Morre, pessoal. A família mergulha na tristeza, na dor. A minha esposa magoada, chateada. Senhor, porque todos nós preocupados com ela. Eu fiquei preocupado com ela, estava sentindo muito a perda da mãe. E eu falei: e agora? Como é que essa criança vai chegar numa hora dessa aqui em casa? Pois foi a providência de Deus. Na segunda-feira a porta abriu, chegou aquele cabeçudinho, entrou na empresa, pegou no colo, ficou naquela, brincando, me esqueceu de Carolina. Carolina já estava com o Senhor, agora tem que cuidar de quem está vivo, né? E aquela criança foi um bálsamo para minha esposa, foi um bálsamo para todos nós. E um dia eu brincando com a mãe dele, falei: esse menino aqui é negócio não, brincando. Ele falou assim: agora foi você que orou para ele vir? Você orou para Deus, para ele nascer. Então agora você tem que ajudar a cuidar dele. Muito interessante essas coisas. Então às vezes eu vejo aquele garotinho e eu falo: Senhor, será que Henrique vai ser um homem usado pelo Senhor? Será? Então eu, quando estou com ele, eu abençoo. Se eu fui passar sério com o Alexandre, nada, vendo aquelas crianças, olhando para aquelas crianças, eu falei: Senhor, eu preciso amar as crianças da igreja. Eu quero, me ajude a amar as crianças. Porque
essas crianças são do Senhor. São do Senhor para nós. São presentes do Senhor para nós. Amém. Estou falando isso, irmãos, porque você nesta noite pode estar aqui. Nós temos irmãs aqui que estão grávidas. Nós temos irmãs aqui que querem engravidar. Nós temos irmãs aqui que talvez tenham dificuldade para engravidar. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. Antes que te formasse no ventre materno, eu já te conheci. Glória a Deus. Será que você pode abençoar o seu ventre? Você pode abençoar agora, colocar a mão sobre o seu útero? Você que já está grávida, você que quer engravidar, você que não pode ter filha, será que você pode colocar a mão sobre o seu ventre? E dizer para o Senhor, Senhor, o que for gerado aqui vai ser seu. Você pode falar isso? Hã? Se Deus mandar um chorão, em uma criança que vai discernir, que vai ter o Espírito que vai beber desde pequeno, será que você não sabe que Deus pode usar as crianças pequeninos, não? Hã? Colocar uma criança aqui em cima para pregar para a gente? Para anunciar o reino? Jeremias foi selado desde o tempo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, quero falar um pouquinho agora sobre louvor e adoração. Essa palavra, há um tempo atrás, eu fiz uma adaptação de uma palavra que eu dei para os irmãos do Ministério de Louvor, e agora eu trago essa palavra agora para toda a igreja. Agora sim, eu quero falar para a igreja. Por que não também para os irmãos que atuam na área do louvor? O que é que a Bíblia nos fala sobre louvor e adoração? Vejam vocês. Nós temos uma enorme quantidade de textos bíblicos que falam de louvor, adoração, de música. A Bíblia está cheia de música. A Bíblia está cheia de louvor. A Bíblia é um livro de louvor. Toda a Bíblia é um louvor. Toda a Escritura é um louvor. É isso, Betinho? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, isso é uma poesia. A terra era sem forma e vazia. E a terra sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E aí o texto vai se narrando, se desenvolvendo, na verdade, em forma de louvor a Deus. Toda a palavra foi escrita para glorificar a Deus. E ele honra a sua palavra. Curioso dizer que a primeira visão que Jeremias teve foi, ele viu uma vara de amendoeira. E o Senhor disse para ele, o que você está vendo, Jeremias? Ele disse, uma vara de amendoeira. E o Senhor disse, viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumprir. E é por isso, irmãos, que a palavra do Senhor está cheia de louvor. Toda a Bíblia é um louvor ao Senhor. Então falar de louvor é bem complicado, porque a Bíblia está cheia de textos. Mas eu quero pontuar algumas questões bem práticas para a igreja. O que é necessário para manter uma vida de louvor e adoração? Tanto a igreja quanto os irmãos que estão consagrados e dedicam suas vidas na igreja ao serviço do louvor. Primeira coisa importante é saber, você tem que saber, todo crente tem que saber, e todo servo de Deus que lida no louvor tem que saber, que Deus quer que você consagre-se ao Senhor. A necessidade de uma consagração ao Senhor. Por que isso? Vamos lá. O Senhor quer ter direito de uso sobre as nossas vidas. Ele quer nos usar. Quando somos salvos, quando o Senhor nos salva, transferimos para Deus o direito de uso sobre nossas vidas. Antes, éramos usados pelo diabo, ou agíamos sob influência dele. Toda a nossa mentalidade, nossa maneira de ver, atitudes, valores, está sob influência de demônios. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, está sob o governo e influência do Espírito Santo. Quem não tem o Senhor, está sob influência. Ainda que seja bonzinho,
da desobediência. Efésios 2, 1 a 6. Agora, uma vez salvos, recebemos o dom do Espírito Santo e a capacitação para realizarmos, abre aspas, toda boa obra. Toda boa obra. O que é isso? Toda boa obra. Obra de Deus. O crente, ele está nesta terra para realizar uma boa obra. E esta obra é a obra de Deus. Trabalhávamos no mundo e para o mundo, com as nossas habilidades, nossas capacidades naturais, colocando todo o nosso esforço, nossa paixão nessas atividades. Quando, porém, passamos para Deus o direito de uso sobre nossas vidas, essas coisas começam a mudar. Tudo muda. Assinamos com Ele um contrato de exclusividade, através do qual nos tornamos, abre aspas, 1 Pedro diz, 2,9, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, só podem ser usados por Deus e assim realizar a sua obra aqueles que derem a Ele o direito de uso e receberam o dom do Espírito Santo para executá-la. Irmãos, presta atenção nisso que eu estou falando, isso aqui é coisa séria. Só podem ser usados por Deus e assim realizar a sua obra aqueles que deram a Ele o direito de uso. Senhor, de Ti eu quero ser. Usa a minha vida. Isso é um princípio, isso é consagração. Eu consagro, eu entrego minha vida no Teu altar. Nós cantamos isso. Coloco minha vida prostrado no Teu altar. Consagro minha vida. Consagração. É passar para Ele o direito de uso. Estamos prontos para isso? Muitos até acham que trabalham para Deus, se esforçam para agradá-lo, gastam tempo e recursos na obra de Deus, mas tudo fazem por motivação pessoal e não espiritual. Logo, sua obra é palha, feno, não vai permanecer e vai ser queimada pelo fogo. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas é palha. Palha por quê? Porque ele está fazendo por uma motivação pessoal, prestígio pessoal, e não, a sua motivação não é espiritual. E obras grandes, inclusive, estão sendo feitas por ele. Então, a primeira coisa, para a gente entender o que é o louvor ao Senhor, o que está em viver de adoração, porque a adoração é um estilo de vida. Eu sou adorador. Você pode nem ser um bom cantor, mas adorador você vai ser sempre. A primeira coisa que você precisa pensar: o Senhor já controla a minha vida, já passei para Ele o direito de uso, há um contrato de exclusividade. Por quê? Estou falando de uma necessidade de consagração ao Senhor na nossa vida. Isso quer dizer, irmão, que eu vou ficar fechadinho dentro de um santuário, como alguns pensam aí, vou trabalhar só com o Senhor? Não estou falando isso. Estou falando que você é ministro de Deus, adorador, consagrado a Ele em tempo integral. Esteja onde você estiver, fazendo o que você quer fazer, você pertence ao Espírito Santo. Então, consagrado ao Senhor. Amém? Amém. Pô, não há outra possibilidade. A palavra de Deus diz em Efésios 2: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, isso não é coisa pequena.
consagrados ao Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma necessidade de consagração. Irmãos, entenda, isso não é só para quem prega, não é só para quem toca, isso é para todos nós. Você foi consagrado ao Senhor, você está sob uso. Ele tem direito de usar você como ele quiser. Só que tem outro aspecto dessa consagração. Essa consagração precisa ser voluntária. Consagração voluntária. Deus não tem nada forçado. Deus quer que você se entregue. Apesar de sermos propriedade dele, do direito de uso que possui sobre nós, o Senhor prefere e aguarda que façamos uma consagração voluntária. Movidos pelo Espírito que habita. Aliás, eu amo essa expressão, o Espírito residente. O Espírito que agora habita em mim. Movidos pelo Espírito e motivados pelo mesmo amor com o qual Ele nos amou. Que coisa linda. Somos impulsionados a uma vida de consagração e santidade. Olha que interessante. O Espírito que passa a habitar em mim, ele me impulsiona. Ele me direciona em direção à cruz. Olha, sabe o que quer dizer aquele pré-cruz aqui? Santidade. Cada vez que eu caminho, quanto mais eu me aproximar do Senhor, quanto mais próximo da cruz, mais eu me próximo, mais eu me rendo, porque eu sei o significado que foi aquilo para mim. É isso que ele quer dizer. Fazemos isso voluntariamente, racionalmente e não emocionalmente, sabendo que o Senhor não se apraz em sacrifício holocausto, mas em coração contrito e quebrantado e um espírito voluntário e obediente para servi-lo, entregamos ao seu governo todas as áreas da nossa vida. Isso é louvor. Louvor não é ficar cantando aqui, não é ficar levantando as mãos. Isso é um momento de celebração. Louvor, viver de louvor, é consagrar a Ele todas as áreas da nossa vida. Senhor, aqui o Senhor cuida, mas da minha parte financeira cuido eu, porque o Senhor sabe que tem uns rabinhos presos aí, Jesus, e me ajuda, tá? Senhor, dessa área aí, do sexo oposto, sou um cara mais. Não, sou de Jesus. Nessa área aqui, não dá, eu sou um cara fraco, bem gostado. Embora continuemos a exercer todas as nossas atividades normais, como ser humano, estudo, trabalho, fazer comércio, temos a consciência de que agora estamos sob o comando e direção do Espírito e totalmente disponíveis para Ele trabalhar em nós. Né? Tinha uma canção do Lúcio que dizia assim: imenso prazer para mim é te ter, Jesus. Desde agora e para sempre te adorarei. Glória te darei agora, a glória por todos os meus dias enquanto viver. Vejam vocês, imenso prazer para mim é te ter. E aí diz: desde agora e para sempre te adorarei. Ou seja, consagrado ao Senhor, meu viver é para Ele. Isso é adoração. Isso é adoração. Ou seja, todas as áreas da nossa vida, irmãos, você tem que saber que o Senhor, Ele está no controle. Na sua vida. Na sua vida. Outra necessidade, já falamos sobre a necessidade da consagração. E essa consagração tem que ser o quê? Voluntária. Primeiro, nós somos salvos, consagrados, separados para Ele. E depois eu vou me oferecendo para Ele. Entendeu, irmão? É uma oferta diária. É uma oferta diária. E essa oferta, é essa oferta que o Senhor se agrada. Não tem outra. É maravilhoso. Eu digo Wilson, né? Porque o Wilson chegou, se dispôs a fazer tudo isso que ele fez aqui. Por quê? Porque ele se ofereceu ao Senhor. Não tem outra explicação. Eu não vejo outra explicação
homem decidir investir pesado financeiramente para construir o que ele construiu aqui. Ele se ofereceu ao Senhor, passou para o Senhor o direito de uso da vida dele. Então Deus está usando ele. Entendemos? Simplesmente você agora está sob controle. Você é um homem cheio de Espírito Santo. E não vai, se você nunca na vida falar em línguas, não tem nenhum problema. Se você nunca subir aqui para pregar, não tem problema. Se você nunca fizer uma pirueta para frente, não tem problema. O Senhor te encheu do Espírito Santo, como encheu aqueles homens para construir um tabernáculo, dando a ele capacidade, competência, habilidade. Deus deu tudo que eles precisavam. Não aprenderam com ninguém. Deus deu tudo a eles. Foi assim, Fabrício. E eles construíram, fizeram os desenhos. Além do mais, o Senhor instruiu para que eles pudessem formar discípulos. Eles passaram a ensinar a outros como fazer também. Tudo isso é porque o Nilson, que era controlado pela mente do mundo, influência do mundo, mesmo sendo um homem generoso, homem bom, bom marido, agora, nas mãos do Senhor, sob o controle do Espírito, olha o que ele está fazendo. Mas além da necessidade da consagração, moçada do louvor, presta atenção no que eu estou falando, hein? A necessidade da visão. Nós temos que ter consagração, mas nós temos que ter visão. E era isso que Deus dava aos profetas. Se você quer ser usado por Deus, Samuel, você terá que ter visões. Mas que visões? Primeira visão do trono. De quem está sentado no trono. Como é que eu vou servir um Deus que eu nem sei quem é? Não é fácil fazer uma estatuetazinha de barro. Ah, meu Deus, está aí. Olha a carinha que bonitinho. Mas nós estamos falando de um Deus invisível. Deus Espírito. Não existe ministério de louvor, não existe vida de louvor e adoração sem visão do trono, da realeza, da majestade, da soberania, da autoridade. O louvor que ministramos é estabelecido unicamente na autoridade e na dignidade daquele que está assentado no trono. A quem eu me consagro? Quem está no trono. A quem eu me rendo? A quem está no trono. A quem eu obedeço? A quem está no trono. Então, eu estou falando de alguém que tem realeza, majestade, soberania. E a mim não cabe mais outra coisa a não ser me render e me consagrar. Diante do trono não há lugar para estrelismos e nem vanglória. Tudo é feito para exaltar o que está no trono. Quem louva diante do trono tem a noção exata da autoridade espiritual. Ele nunca diz: eu só reconheço a autoridade de Deus. Não, ele sabe que é Deus quem estabelece a autoridade sobre a vida dele, e teme e obedece. Glória a Deus. Não existe, não pode existir nenhum servo de Deus, nem ministro de adoração e louvor rebelde. Não pode. Se for, ele nunca vai ser usado por Deus. Pode cantar comigo? Pode ser um grande músico, mas nunca, jamais será instrumento de Deus. Olha só, irmãos. O rebelde não tem acesso à sala do trono, portanto não tem lugar no ministério do louvor da igreja. O reino de Deus se estabelece sob o binômio submissão e autoridade. Quanto mais submisso, se vocês forem à vontade de Deus e a autoridade que Ele constituiu, mais a autoridade que vocês terão no viver de louvor. Mais a igreja será abençoada. O ministério que vocês abraçaram, agora eu falo agora para os irmãos do louvor, que tocam, que cantam, que ministram a igreja e levam a igreja ao tempo de adoração e louvor. O ministério que vocês abraçaram para servir a Deus não permite que atitudes como rebeldia, maledicência, murmuração façam parte do caráter de vocês. Não pode. Vocês não podem ser maledicentes. Sabe por quê? Vou dizer. Porque é contraditório. Louvor é gratidão. E o louvor deve ser a marca do caráter de vocês. O louvor liberta, cura, restaura os feridos de alma. Como você pode estar no louvor ferido de alma? Cheio de maledicência, cheio de raiva, rancor no coração. Que estilo de louvor você tem? Que atitude de louvor você tem? Quando sobe aqui, você é um docinho de coco, canta, e fala, come dessa aqui, você é uma copeira.
rebelde. É contraditório. Acredito que essa seja a mãe de todas as batalhas espirituais para o servo de Deus trava, o servo de Deus trava em qualquer lugar ao longo de suas vidas. Ou seja, submeter-se à vontade do Senhor e ao seu governo local eclesiástico, ou desobedecer às autoridades. Escolha obedecer, estime o seu coração câncer da desobediência. Isso aqui, irmãos, é uma batalha que é travada no mundo espiritual. O problema da rebeldia, o desejo de obedecer, o desejo de não acatar, o desejo de, como o povo de Israel fazia, não obedeceremos, não trilharemos por este caminho, não vamos. O espírito de rebeldia. A Bíblia nos mostra que por trás da rebelião há um espírito de feitiçaria. E você, crente, você que é louvor ou não, você que atua em qualquer área da igreja, entenda: submeter-se à vontade de Deus e ao governo eclesiástico é uma batalha diária na vida de todo crente. Porque eu sofri muito com essa área da minha vida. Eu sofri muito para obedecer para o Valdir. Eu sofri. Eu lutei para obedecer. Eu falei, em tudo, em última circunstância, eu vou obedecer. Eu prefiro obedecer. Para que meu vontade também te topar a barra e falar, não vou obedecer. Mas eu decidi obedecer. É uma batalha diária. Eu chamei isso de a mãe de todas as batalhas espirituais que o crente trava, a obediência. Não se engane, e essa batalha, derrota nessa batalha, muito grande é derrotado. Sabia, irmãozinho, que muito grande é derrotado nessa batalha? Eu digo a vocês, irmãos, cada vez que a gente se aproxima da cruz, a gente entende por que Jesus obedeceu até a morte de cruz. Ah, por que então tudo isso? Se eu quero ser igual a Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra para vocês. Você que é louvo, você que nesta noite encheu a sua boca de louvor. Olha o que Paulo diz aos irmãos em Éfeso: irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados. Glória a Deus. Eu fui ao correio colocar uma carta uma vez, cheguei lá, a moça pegou minha carta assim, pesou. Pegou um negócio assim, ela só vai fazer assim, eu falei o que tinha que fazer lá, não sei se era. Ela pegou, botou um seu pá, e botou um negócio em volta assim. Eu falei, essa aí está amarrada, essa está selada. Não pode abrir mais, só quando chegar no destino. Pois bem, o Senhor nos selou para Ele, consagrou para Ele. Então, sua boquinha que está correndo veneno aí, palavra torpe, está na hora da gente mudar esse nosso. E a boca fala que o coração está cheio. Transmita a graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo se entristece, né? Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocabices, piadinha de sexo, né? Coisas dessas inconvenientes. Mas pelo contrário, ações de graça. Isso é o viver de louvor. Isso é viver do adorador. Amém, irmãos? Amém. Irmão, visão do trono. Mas é preciso ter visão do mundo espiritual. Vocês têm a noção exata. Será que você, crente, renascido, você tem a noção exata? Também não sabemos até que ponto nós temos como dimensionar isso. Da natureza do trabalho que realizamos, vocês do louvor, vocês têm a noção exata da natureza do trabalho que vocês realizam quando sobem aqui nessa plataforma? Vocês têm noção? Pois é. Esse é um trabalho espiritual. Portanto, ele só pode ser realizado na esfera do Espírito. Só. Ele só tem eficácia quando é realizado
na esfera do Espírito, quando o Espírito está controlando o seu agir. Exige maturidade, conhecimento e autorização do Espírito para ser realizado. Quem me capacita para fazer esse trabalho? Estou em condições de realizá-lo? Tenho andado no Espírito? Tenho relacionamento contínuo com Ele? O seu louvor está continuamente na minha boca? Sou um homem espiritual? Ou só me comporto como tal quando estou no tablado? Na hora de escolher os cânticos para a celebração ao Senhor, como se comporta aquele que está na esfera do Espírito? Por exemplo, você está no louvor. Como se comporta? Ele vai dizer: qual cântico o Senhor quer que ministremos nessa noite? Qual deles vai edificar a igreja do Senhor? Qual irá trazer libertação aos cativos e alegria ao coração do povo? Ou melhor, qual desses louvores, Senhor, ministrará o seu próprio coração? Qual, Senhor, vai ser o hino que vai ministrar o seu coração? Porque o louvor é para Ele, né? A gente canta bonito e canta parece que canta para a igreja. O louvor é para Ele. É Ele que recebe. Aí você pergunta: qual, Senhor? Qual hino? E oração. O homem espiritual nunca diz: eu gosto só desse cântico, gosto desse ritmo, e é esse que eu irei tocar e cantar. Aí vem outro grupo de louvor: não, nós só gostamos daqueles outros hinos. Não é assim. Falta maturidade. A maturidade e o discernimento espiritual deste ministério nos leva a considerar outra questão na hora da ministração do louvor, que é a oposição satânica. Você sabe o que acontece na cabeça das pessoas, muitas vezes, quando nós começamos a louvar? O inimigo atravessando aí, querendo impedir. Você também que vem para a reunião da igreja, senta aí e tal, guarda esses hinos. Eu gosto mais dos hinos bonitos, cantor. Não, eu gosto daquele. E você começa a ficar cheio de nó pelas costas. Isso também é imaturidade. A gente vem para a reunião, para o ajuntamento, para louvar o Senhor. O que está sendo tocado e cantado, entra na corrente e adora, louva o Senhor. É este hino, muitas vezes você nunca parou para ouvir. É este hino que vai, muitas vezes, trazer uma vitória para a sua vida. O Senhor vai falar ao seu coração. Né? Considere, existe sempre uma oposição satânica. O diabo sabe que Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. E que o louvor, sob a direção do Espírito, liberta cativos, quebra julgos opressores. Um louvor poderoso saqueia o inferno, destrói a fortaleza, traz alegrias e força espiritual para o povo de Deus. O povo canta com entendimento, vive aquilo que canta, e o avivamento vem para a igreja, sempre. A igreja vai viver avivada. Vejam, portanto, a dimensão do trabalho que realizamos quando louvamos o Senhor, tocando ou cantando, ou em grupo, seja o que for, coletivamente ou em casa. O meu louvor é para o Senhor, sabendo que o diabo se levantará contra a manifestação do louvor da igreja, porque o louvor produz tudo isso aqui. Eu acredito, inclusive, que muitas pessoas, o Espírito Santo de Deus, ele começa a quebrar as cadeias através do louvor. Na hora do louvor, vem a palavra, a pessoa, recebe. Mas no louvor, o Senhor não trabalhou, porque o Senhor aproveita o louvor para trabalhar também no emocional, a emoção das pessoas. Uma letra, um cântico, uma melodia, pode levar a pessoa a um quebrantamento, ao choro. Quando vem a palavra, a terra está preparadinha, a palavra vem, semente vai. É por isso que é preciso, quando alguém vai pregar, os irmãos do louvor perguntam: ligar para o pregador, quem vai pregar hoje? O Norival, Eli, o tema da sua palavra, você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o Espírito Santo. Um monte de Espírito Santo. Não é isso, Eli? Liga para o pregador, entre em acordo com ele. Se tem algum cântico, ele
Se for do Senhor mesmo, vai dar tudo certo. Vamos ajudar o Senhor. Vamos sentar junto, vamos organizar e fazer um pacote só. Por isso que é legal, é importante esse entendimento entre liderança, pregação, o ministério da palavra e o louvor. A necessidade da unção e do conhecimento musical. Irmãos, isso aqui é fundamental. Né? No dia 1º de maio de 93, 30 anos, 20, né? 20 e poucos anos. Em uma reunião com os irmãos do louvor, proferi a seguinte frase: a falta da unção é muito mais prejudicial à igreja do que a falta do músico. Vou repetir: a falta da unção é muito mais prejudicial à igreja do que a falta do músico. Muitos músicos têm a música, mas são vazios da unção de Deus. São como robozinhos musicais, plugados na eletricidade, mas desconectados da fonte geradora de luz e poder, movidos apenas pelo ego musical. Perdoe-me o neologismo. Estão ali não para fazer louvor, mas para eu vou. Não sei se existe isso. Eu vou. Não sei se só músico. Não. Pode ser eu que estou sentadinho também. Eu venho para a reunião da igreja, eu quero cantar um hino que traga ao meu coração aquela paz que eu preciso. Eu quebrei um pau em casa, briguei com a mulher, bati nos filhos e fiz um monte de coisa. Chego na reunião da igreja, o Senhor me dá uma palavra. Vamos fazer. Isso aqui é uma música, uma palavra. Aí o pregador vem cá e descasca a banana, senta o cacete mesmo, fala: não vou ficar nessa igreja não, porque aqui é muita exaltação. Não é por aí. Não é por aí. É preciso a unção. Sem querer cair no julgamento pessoal, mas sem ser hipócrita. Também sem ser hipócrita. Todos sabemos que isso é uma realidade em muitas plataformas evangélicas por aí. Outros, porém, ungidos e sedentos de bem servir ao Senhor e Rei, desprezam o conhecimento e a técnica musical apurada. Olha, irmãos, o louvor ao Senhor exige tanto uma coisa como outra. O salmista louvava ao Senhor com harmonioso cântico, isto é, com inteligência musical, com técnica musical. Quando somos ministros de Deus para o louvor, o louvamos com sabedoria e com harmonia. Um ministro de louvor ungido fica atento à letra da música que irá cantar, sua fundamentação bíblica, ao texto gramatical, a mensagem, a verdade que serão transmitidas, o momento de entrar naquele cântico diante do mover do Espírito no meio da igreja. Ele fica plugado à fonte, é zeloso com o instrumento e com a qualidade dos cantores, com que o louvor flua com harmonia e inteligência. E como está sob autoridade, procura sempre os irmãos da liderança para tratar as dificuldades e problemas que surgem e possam acarretar danos ao ministério do louvor da igreja. Estou falando isso aqui, irmãos, porque muitas vezes eu sempre entrava no altinho, colocava uma letra lá. Um dia eu levei uma canção e falei: vou mostrar para ele, vamos ver que canção boa. Eu já estava na transparência, irmão. Ele falou assim: não vai passar isso aqui lá. Mas por que, irmão? Eu de concordância. Eu falei: deve ser bem e tal. Vocês estudam para quê? Aí eu falei: enfim. E aí tive que mandar acertar, mas aí quando você acerta, já muda um pouco o negócio da música lá, sei lá, a estrofe, mas enfim, a música passou. Passou, graças a Deus, o povo foi abençoado. Mas o que acontece? Quando você vai cantar uma canção, quem está no louvor tem que estar vendo a fundamentação bíblica. Será que esse cântico aqui é bíblico? Será que nós estamos cantando isso aqui? Isso é base bíblica, isso aqui. Isso é para quem está. Entende o que eu estou falando? Amém. Olha como a questão do louvor é uma coisa séria. Essa mensagem que está sendo transmitida tem fundamento?
Senhor. A igreja está cantando, está cantando. Deus está sendo abençoando a igreja. É hora de mudar? Não. A mensagem está penetrando, a mensagem está atuando, a mensagem está provocando adoração. O povo está vibrando, o povo está sendo abençoado. Vai! Deus está falando naquela música, naquela letra. Levar os irmãos a entender a letra. Irmãos, olha o que nós estamos cantando. Espírito, enche a minha vida, pois de ti eu quero ser. Irmãos, vocês sabem o que é isso? Nós devemos pertencer, estar sob o controle, o governo do Espírito Santo na nossa vida. Olha que letra extraordinária, ali, irmão. E aí a igreja vai ser instruída a aprender. E nós vamos crescendo, porque cada hino é uma mensagem cantada. Não dá para brincar com louvor. Louvor é coisa muito séria. A gente vê lá os cantores de Davi, nós vemos lá os ministros, lá, os irmãos, lá em Jerusalém, aqui levando a arca. Ele coloca lideranças sobre os grupos, da equipe do louvor, e diz lá um texto interessante, no segundo plano, primeiro plano, dizendo que ele colocava aquelas pessoas porque eles entendiam de música. Viu, Letícia? Eles conheciam, sabiam o que estavam fazendo. Por isso eles estavam à frente dos cantores e dos músicos. E todos sujeitos ao rei. É muito interessante essa cadeia de autoridade. A necessidade da inspiração. Estou acabando, irmãos. A necessidade da inspiração. Você que está no louvor, nós somos uma comunidade adoradora. Irmãos, todo louvor precisa ser inspirado pelo Espírito Santo. Amém. A consagração, separação para o serviço e a unção, capacitação para executá-lo, resulta de uma vida de inspiração, sopro criador que emana da divindade, hálito, influência sobrenatural do Espírito Santo. Todo músico precisa de inspiração. No músico crente, essa inspiração tem uma fonte, o Espírito Santo. Ele pode inspirar canções de louvor em você durante a noite, pode inspirar qualquer irmão aqui, até um desafinado Júlio pode receber uma canção na madrugada. Qualquer um pode receber. Obrigado. Veja que preocupação, né? Ele pode inspirar canções de louvor, Jó 35:10. Pode te dar um hino de louvor ao nosso Deus, Salmo 43. Ou inspirar um cântico novo. Por que um cântico novo? Olha o que eu coloquei aqui. Porque ele fez, é o cântico de ontem, e faz maravilhas, o cântico de hoje. Então, ontem ele fez. Se você tiver um cântico ontem, hoje já tem um novo cântico. Mas a fonte é a mesma e nunca muda. Observe o que o salmista afirma no Salmo 87. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão. 2 pontos. Todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão no Senhor. Glória a Deus. Lembre-se, irmãos, nem todas as músicas têm a mesma fonte. Nem toda canção tem a mesma fonte. Eu quero saber o que você está cantando. De onde vem? Qual é a fonte? Nesse estudo que eu passei para os irmãos naquela época, eu citei uma matéria, saiu no jornal A Gazeta, falando sobre a Paula Fernandes. Eu li para vocês isso aqui na época. Paula Fernandes diz que é espírito e gera protesto de fiéis. Diz assim, uma declaração de Paula Fernandes, uma voz extraordinária, né? Gerou um burburinho nas redes sociais. Em entrevista ao programa Show Business da Band, a cantora disse que segue o espiritismo. Ela disse assim: tenho comigo que só a doutrina espírita, o algo ligado a isso, justifica muitas coisas que eu sinto, inclusive o meu dom. Eu acho que a gente nunca está sozinho. E aí ela diz: eu não componho sozinho. Eu não componho sozinho, disse ao apresentador João Dória Júnior, no dia 21 de janeiro. E aí, nas redes sociais, vários fiéis, aqui eles falaram do testemunho de Jeová.
que pediram boicote ao trabalho dela. Não posso falar por aí, mas o que é certo é. Nesta terça-feira, a cantora se manifestou sobre o assunto. Ela disse: o que a Bíblia prega? Não é respeito? É respeito ou preconceito? Viva a liberdade de expressão. O que ela deixou bem claro para a gente é que nem toda canção tem a mesma fonte. E aí eu quero dizer a vocês que se o meu coração, se a minha alma tem dono, se eu amo o Senhor, a minha opção é louvar o Senhor. Sempre, sempre. Eu não vou entrar aqui em questões que nós vamos abordar essa questão mais tarde, mas a gente orienta os irmãos, a gente aconselha os irmãos. Mesmo que você goste muito de ouvir música, do rock, MPB, seja o que for, mas que você dê prioridade ao louvor ao Senhor. Quero que você ouça uma música que você goste, mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando você prioriza, quando o seu foco está em ouvir canções que não receberam a inspiração do Espírito, você pode correr o risco de estar sob a influência de quem inspirou aquele cantor. É verdade, não estou falando de coisas. O mundo espiritual funciona assim. É assim que funciona. Né? Na mesma época eu falei sobre Gilberto Gil. Lembra disso, irmãos? Lembra? Né? Ele foi eleito aqui, ó, uma das cadeiras do Ministério de Xangô, o mais alto posto civil do terreiro, está reservado agora a Gilberto Gil. Esse posto foi criado em 1937 pela mãe Aninha, fundadora da casa. O corpo de Obás já foi integrado por Jorge Amado, por Dr. Caribé, e pelo Camofeu de Oxóssi, mítico proprietário da Marquinhos de São Jorge. Ele agora ocupa essa cadeira. Até agosto, o ex-ministro da Cultura era o suplente bem acompanhado. Sério. Meu Deus. No clássico Candomblé da Bahia, o etnólogo historiador Edson Carreiras parece a inspiração religiosa errada. Estes ministros eram antigos reis, príncipes ou governantes territórios conquistados por Xangô e Yorubá. Caíque era o barco aqui no Oeste. Socorro. Já o Gil tem outro nome. Não dá nem para ver aqui. E aí eu quero dizer aos irmãos, para terminar, além da necessidade da consagração, além da necessidade da unção, além da necessidade da visão, é preciso da visão do trono, da visão do mundo espiritual, é preciso também ter necessidade da visão da igreja. Irmãos, e aqui eu encerro essa minha fala. O que é visão da igreja? Por que nós, como igreja, por que os músicos precisam ter visão da igreja? Preste atenção nisso aqui. O louvor ao Senhor é uma atribuição da igreja e não apenas de um grupo de músicos. Amém? Amém. O louvor ao Senhor é uma atribuição da igreja. O Senhor dotou nossos músicos de habilidades musicais e eles colocam suas habilidades a serviço dos santos. Esse é um dom natural que, somado à consagração voluntária e à unção do Espírito, torna os nossos irmãos muito úteis ao reino de Deus. Mas o verdadeiro grupo de louvor é a igreja. Eu quero dizer que vocês, músicos, fazem parte da igreja. E quando nós vamos chamar nossos músicos todos aqui à frente, a igreja que nós vamos abençoar esses irmãos. Nós vamos orar, guardar a vida deles em oração. Logo, o ministério que vocês receberam do Senhor é para servir a igreja, e não servir a vocês mesmos. A igreja não deve ser espectadora do louvor. Presta atenção nisso, irmãos. A igreja é o agente ativo e não passivo, o ator principal desse processo. A igreja. Vocês não estão ali para dar um showzinho particular, ou usar a igreja para fazer uma carreira gospel. A prioridade de Deus não é o indivíduo, mas o corpo. O corpo. Observem
saibam que somos todos descartáveis diante do mover de Deus através do louvor. Observem, olha, eu estou falando descartável porque eu vou explicar isso a vocês. Observem quando o cântico penetra o coração da igreja. Hoje isso aconteceu aqui. Houve um momento que vocês parassem de tocar. Se vocês todos se assentassem, a igreja ia continuar. Glória a Deus. Amém. Observe quando o cântico penetra a igreja. Necessita de algum acorde ou voz para instruí-la a cantar? Não. Ela canta soberana, de olhos fechados, de olhos molhados, pelas lágrimas do quebrantamento. Ela ergue as mãos sozinhas para adorar o Rei. Ela abraça sem ninguém precisar mandar abraçar. Se ajoelha ou salta de prazer diante do Senhor. Sabe o que é isso? Sabe por que isso ocorre? Porque a igreja tem a primazia para ele. Ela é a noiva. E é para ela que ele vem e se manifesta durante o louvor. Olha o que Paulo fala. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então preste atenção nisso aqui. É muito importante que a igreja, o que a visão da igreja, o entendimento que o povo faz quando eu estou reunido aqui. Como igreja, eu entendo que o momento coletivo da igreja é um momento de êxtase espiritual. Eu não posso chegar para uma reunião dessa, irmãos, de mãos vazias e ficar aqui aí sentado olhando. Não, eu tenho que chegar, se eu sou do Senhor, eu entrar nessa corrente da adoração do mundo. Entra! Não fica como espectador, não fica vendo a coisa acontecer, não fica olhando o irmão levantando as mãos, o irmão se ajoelhando ou criticando. Mergulha na ação do louvor, entra de cabeça, fala: Senhor, eu quero te adorar como igreja. É uma adoração coletiva. Há manifestação de Deus no louvor ao Senhor. E quem está à frente do louvor, tocando, irmãos, meninos, vocês que tocam, vocês que cantam, fiquem atentos àquilo que Deus está fazendo dentro da igreja. Glória a Deus. Eu fico pensando, há uma música que está sendo tocada e o Senhor está fazendo choro, quebrantamento, e gente está confessando pecado no seu cantinho, uns se ajoelham aqui, outros se ajoelham ali. Nesse momento, vocês que estão ali à frente, vocês devem intervir o mínimo possível. Entende o que eu estou falando? Entendeu, Lucas? Entendeu, Fabrício? A menor intervenção possível. Respeita aqui no meio da igreja, Letícia. Respeita, porque está acontecendo algo que está vindo. Vocês como canais de Deus para levar a igreja nesse momento. Agora que a igreja tornou-se soberana do louvor ao Senhor, quando ela está entrando na sala, no trono, contemplando o Rei da Glória, você circule e deixa aquele louvor comigo. Eu acho lindo para alguém passando aí e falar assim: para o instrumento. E aí você só ouve as vozes. E aí você vê o fluir da igreja cantando e adorando ao Senhor. É um momento lindo, irmãos. Irmãos, são 40 anos que eu desfruto dessa maravilhosa companhia dos irmãos do louvor. Eu poderia enumerar para você grandes momentos que eu vivi com o Senhor. Qualquer um pode lembrar. Lá na casinha, na nossa casa, lá na garagem de Jesus de Nazaré, lá na beira da praia durante o batismo. Momentos que nós passamos naquele salãozinho do horto, lá atrás, na frente dos banheiros, um grupinho pequeno, nós cantando, louvando o Senhor. Ali na frente, na entrada do salãozinho do horto, sentado ali, fazia um círculo
E a gente louvava o Senhor. Odilon disse que, aliás, Odilon não só Odilon, como muitas pessoas que chegaram, vieram se reunir conosco e disseram: eu entrei neste lugar porque eu fui atraído pelo canto de vocês. E era um povo feio, um povo feio mesmo, um povo que não sabia cantar direito. Mas o que era aquilo? Soberania da igreja, a noiva adorando e o noivo mandando fogo, são. Sua avó, Guilherme, entrou e falou: ninguém me convidou. Então eu vim e não vou sair mais daqui. Lembra dessa doçura, irmão? Saiu para o caixão, foi para o pelo, foi para a água, mas não deixou mais a igreja. Lembra daquela irmã cantando? Ela cantava e ria ao mesmo tempo. Como esquecer? O Odilon estava na casa dele, lá do lado dele, o povo cantando, Maria, vamos lá, eu não estou cantando mais não. O Odilon entrou e nunca mais saiu. Nanine falava isso, que ela passava de frente e ia para cima e falava: eita, Deus do céu, que negócio bom está aqui pegando fogo. E ela foi atraída pelo fogo. Júlio, fez aí no sinal. O Júlio chegou, quando ele chegou, ele entrou e falou: não sei o que eu estou fazendo aqui, mas deixa eu ver o que vai dar. Aleluia! E o louvor saiu. E olha, o violonista era só especialista, tinha Denise Valdo Júnior. Depois chegou o Celso. Eu lembro de reunião de louvor ali. Eu lembro de uma reunião inesquecível. Vocês percebem que eu cantei música, perceberam? Já morei 2 vezes aqui. Mas eu lembro de uma reunião, irmãos, que nós cantamos o mesmo hino. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Nós cantamos 40 minutos até uma vez. Cantando, e um pouco ajoelhando. Irmãos, eu lembro quando eu abri meus olhos assim, uma bolsa santiago assim. De lá, tanto que eu chorei naquela reunião. Eu lembro que o Celso, a gente se abraçava, a gente chegava. Isso é saudosismo, não. Isso faz parte das vidas antigas. Faz parte de um tempo onde o louvor nos levava àquela posição ali, diante do trono. Eu lembro que eu me levantei assim, o Celso veio na minha direção, assim, ele ficava bêbado na minha morte, aí ele veio assim, veio na minha cara, assim, fez assim, ele está suave, irmão. Aí limpou com a mão dele, meu suor, conhece. E a gente se beijava. Era uma beijação, uma gotinha que ele falou com a gente. Essa negócio de ficar te beijando, não come. Chega o visitante aqui e pensa que tem um monte de viado aqui dentro. Sejam prudentes. Pode ser sempre ligado. Mas era um louvor que desconstruía a nossa soberba, a nossa vaidade, nos jogava no mesmo nível. Ali nós tínhamos uma Liquinha que cantava: eu não sei por que Jesus me ama. Não acha? Vamos à cenadinha. Até bom chegar para a cenade. Uma pedrinha branca, eu lá receberei. O povo fala chorar. Falei: o que esse povo tanto chora? Presença do noivo. Glória a Deus. Você não escolher muita coisa, é vir com as mãos cheias. E outra coisa, não tinha idade. Era menino, moça, jovem, rapaz, adulto, velho, rico, pobre. Todo mundo era no mesmo nível. A adoração era perene, constante. Acabava a reunião e a gente continuava naquele louvor. Eu quero desafiar vocês
a desfrutarem do que Deus tem de melhor para a gente. Então, nós já estamos falando aqui de veredas antigas. Veja, irmãos, vamos afastar modismos. Não, Deus não quer gente muito especializada, não. Deus quer um povo quebrantado, um povo que louva. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho orado ao Senhor, falei: Senhor, faz uma faxina no nosso meio. Limpa o tablado. Tira o rebelde, tira o arrogante, tira o vaidoso, tira o egocêntrico. Coloca gente que te ama de verdade, gente que está quebrantada. Irmãos, não precisa de um aparato desse. Basta um homem com um violão, cheio do Espírito Santo, da primeira nota. Então, renova-me. Vamos começar a fazer o que tem que ser feito. Não precisa de muito aparato. Por isso que eu digo, a falta da unção é muito mais prejudicial que a falta da música. Que Deus mande músicos, capacite músicos, que Deus forme gerações, crianças, meninos que estão chegando agora aí, crianças que estão crescendo. Vocês viram quanta criança aqui? Aliás, Ana, essa geração de bebês está crescendo aí. Pode ser no futuro uma geração de músicos, adoradores, que vão estar aqui à frente. Viu, Gazelle? Sua filha, seus filhos, vocês estão com as crianças aí, ó. Amanhã vão estar aqui para louvar o Senhor, tocando instrumentos, cantando. Nós temos que treinar nossos filhos para o louvor ao Senhor. Porque isso agrada ao Senhor. Agora, se envolva com a igreja. Entra de cabeça nesse negócio. Para de ser crítico. Quem tem espírito de adoração, quem louva, é contradição. Com a boca, a mesma boca você louva o Senhor, você amaldiçoa os seus irmãos e questiona, critica a sua liderança. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A palavra que eu tenho que mostrar para vocês é essa. É uma palavra que eu estou dando aos irmãos de louvor. É uma palavra que eu estou dando para toda a igreja. Fica atento, irmão. Quando a igreja começar a se reunir, vou dar sugestão aos irmãos. Quando nós, domingo à noite, vamos estar lá. Vamos chegando. Senta na sua cadeirinha. Ora a Deus. Entrega o louvor. Senhor, abençoe os irmãos. Eles estão lá mexendo no instrumento, tocando. Olha para eles com amor. Aquela rapaziada precisa da sua ajuda. Essa rapaziada precisa de oração sua. Precisa de ser criticados, não. Eles têm falhas, têm problemas, mas eles precisam que a igreja cuide deles, que a igreja trate deles. A igreja precisa amar essas pessoas. Eles estão servindo ao Senhor. Servindo a igreja. Então nós vamos amá-los, ora por eles. E quando começar o louvor, não espere que vá abrir isso e fale: não, abraça os irmãos. Precisa disso. Vamos sair. Ontem eu saí daqui abraçando um por um. Abraçando. Não fique parado. Venha com as mãos cheias. E glorifique o seu Deus. Amém?